palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Continuando as leituras que fazem referência à nossa vida de oração, na semana passada, para quem lembra das leituras, era a leitura daquela viúva inoportuna que ficava ali insistindo com o juiz para que ele fizesse justiça a ela. E diz o evangelista que o Senhor contou essa parábola para que as pessoas compreendessem a necessidade de rezar sem cessar, de insistir. Aqui o evangelista fala que Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Então, esse é o objetivo da parábola do Senhor. O próprio evangelista diz, porque ele contou esta parábola. Porque diante de Deus, a nossa oração, nós devemos sempre nos aproximar com uma verdadeira humildade. A humildade, ela tem 3 partes, 3 passos, assim, por assim dizer. A gente tem 3 passos no nosso relacionamento humilde com Deus. O primeiro passo é o de se dirigir a Ele, que é o que os 2 fizeram aqui. Os 2 foram ao templo para rezar. Esse passo é muito importante, viu? A gente se esquece dele, mas a gente às vezes nem se lembra de falar com Deus. A gente às vezes nem se lembra que a gente pode pedir e elevar o nosso coração e a nossa mente para Ele. E aliás, a gente deveria fazer isso todos os dias. O humilde é aquele que se dirige a Deus, que sabe que não consegue tudo sozinho, mas que sabe que depende de Deus. Se dirigir a Deus, se lembrar de se dirigir a Deus todos os dias, esse é o primeiro passo da humildade. Então, o primeiro passo é se lembrar de se dirigir a Deus todos os dias. E aqui diz, subiu ao templo para rezar. Também podemos dizer que é um passo de humildade vir ao templo para rezar, inclusive nas missas aos domingos. É uma humildade. A gente poderia dizer, não, mas eu posso rezar a Deus na minha casa. Sim, mas é ser humilde vir no templo e celebrar aquilo que Ele deixou para nós no sacramento da Eucaristia. Isso é ser humilde. Se a gente pensa que se basta sozinho do nosso jeito, então no fundo a gente não é humilde. Humilde é quem serve a Deus
como Ele quer ser servido, como diz a primeira leitura. Então, o primeiro passo da humildade é se dirigir a Deus e se dirigir da forma como Ele colocou que nós dirigíssemos para Ele. Em primeiro lugar, claro, da forma como Ele quer. E também isso inclui vir ao seu templo. Esse é o primeiro passo da humildade. O segundo passo da humildade é a gente se dirigir a Deus do jeito que nós somos, sem máscaras. E se a gente consegue ver exatamente como nós somos, a gente sabe que nós somos, no fundo, todos mendigos diante de Deus. Que diante de Deus nenhum de nós pode se apresentar com méritos. Aqui no Evangelho fala que o fariseu e o publicano se dirigiram a Deus. O publicano é o cobrador de impostos, mas parece que no fundo quem cobra impostos aqui é o fariseu. Parece que o fariseu diz: olha, Senhor, eu faço isso, faço aquilo, dou o dízimo, agora me dá o meu imposto que cabe a mim. Não é? Não parece que exatamente o cobrador de impostos é o fariseu? E pelo contrário, o cobrador de impostos recebeu a justiça de Deus, porque a sua humildade faz com que o seu coração saia transformado daquela oração. Diante de Deus, a gente sempre se apresenta como nós somos, sem as nossas máscaras. E é bom que a gente, inclusive, se conheça. Não com desânimo, mas que a gente se conheça. É muito comum, às vezes, as pessoas virem, às vezes, se confessar e falar assim: olha, eu sou pecador. Fala assim, claro, todos nós somos pecadores, mas por que você é pecador? O que você faz ou o que você deixa de fazer que te torna pecador? E aí, às vezes, a pessoa não sabe dizer. A gente deveria saber dizer. Quando a gente fala: Senhor, tem piedade de mim que sou pecador, eu deveria saber, mas por que eu estou dizendo que eu sou pecador? O que me torna pecador? Eu deveria saber. É importante, senão é só uma palavra vazia. Eu dizer: Senhor, eu sou pecador, é bom que eu saiba o que me faz pecador. Qual é a minha fraqueza? O que me torna dependente e mendigo de Deus? É importante. E mais ainda, se a gente pode dizer isso para Deus, e eventualmente numa confissão, essa fraqueza ela pode ser curada. Ela vai sendo curada pela graça de Deus. Essa oração: Senhor Jesus, tem piedade de mim que sou pecador. Os monges do Oriente rezam elas centenas, às vezes mais, milhares de vezes ao longo do dia. Eles rezam às vezes até com a própria respiração. É uma oração bonita de se fazer, até para se recolher, para de repente começar um momento de conversa com Jesus, repetir essa oração. Mas além de repetir, não só repetir com os lábios, mas saber: olha, eu sou pecador porque eu sei, porque eu sou impaciente. Eu sou pecador porque eu sei, porque eu estou sempre julgando os outros, estou sempre olhando para eles. Eu sou pecador porque eu sei, porque eu tenho aquela fraqueza ali. Quando chega naquela situação, eu sei que é muito difícil. Enfim, por que eu sou pecador? É importante. Esse é o segundo grau da humildade. A gente se apresentar diante de Deus como nós somos, porque Ele vê o nosso coração. Deus vê como nós somos. A gente não se apresenta diante de Deus com máscara. E nem mesmo a nossa oração, e nem mesmo aqui na igreja, deve ser uma máscara nem para nós e nem para os outros, para que os outros nos achem piedosos e justos. A gente vem porque a gente precisa de Deus. É isso, por isso que a gente vem, porque a gente é mendigo dele. O terceiro passo da humildade é o que São Paulo diz na segunda leitura. Ele diz assim: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora, para mim está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará. Interessante que ele está aqui para ser entregue. Ele sabe que ele vai morrer. Ele está na prisão, provavelmente em Roma, prestes a entregar a sua vida por causa do Evangelho, por causa de Cristo. E que bonito seria se no final da nossa vida cada um de nós pudesse dizer isso, né? Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora para mim está reservada a coroa da justiça. Você vê que São Paulo é humilde. Ele sabe a verdade, a humildade é a verdade é essa. Ele está dando tudo para Deus e pelos irmãos. Essa é a verdade. Mas depois ele diz assim: a coroa da justiça que está para mim reservada, e não somente para mim, mas para todos aqueles que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Todos me abandonaram, oxalá não lhe seja levado em conta. Você vê que até mesmo na prisão, São Paulo pede misericórdia para aqueles que fizeram mal para ele. Qual é o terceiro passo da humildade? O terceiro passo é saber esperar com amor. Esperar com amor. Esperar é ser humilde. Se a gente não sabe esperar, a gente não é humilde. Esperar com amor.
sem desanimar, sem perder a esperança, sem perder ali a dedicação, o carinho, o serviço, mesmo nas dificuldades. Esperar com amor é ser humilde. Às vezes a gente não se dirige a Deus, a gente não pede, a gente não o procura, porque no fundo a gente não sabe esperar. A gente quer já receber logo, de Deus ou dos outros. E saber esperar é saber ser humilde. Saber esperar é saber ser humilde e esperar com amor. Esse é o terceiro passo da humildade, que a gente consiga esperar de maneira ativa, forte, que a gente consiga esperar sem perder ali a nossa dignidade, a nossa confiança, a nossa ternura, a nossa paciência com as pessoas. São Paulo estava prestes para ser derramado em sacrifício, e ali na cadeia ele perdoa todos aqueles que o abandonaram. Ele espera com amor, espera até o fim, espera até na hora da sua morte. Ele espera. Esperar é ser humilde. A nossa oração deve ser a oração humilde. E se a gente se apresenta com um coração humilde diante de Deus, também a gente recebe a justiça de Deus. Jesus fala no final do Evangelho que o cobrador de impostos saiu justificado. Não que ele saiu justificado, quando a gente vê justificado na Bíblia, não é tipo, tá tudo bem, está justificado. Não é isso. Saiu justificado significa que ele recebeu a justiça de Deus. Ou seja, ele tinha um coração que não tinha nada, humilde, ele pôde receber a verdadeira justiça, a justiça de Deus. O fariseu tinha a justiça dele, a justiça que ele achava que era importante, então não tinha espaço para receber a justiça de Deus. Por isso que ele não saiu justificado. Ele não recebeu a justiça de Deus, ele tinha a justiça própria dele, o esquema que ele tinha, a ilusão que ele tinha, a sua própria autoimagem que ele tinha, que era uma grande mentira, mas ele não recebeu a justiça que vem de Deus. Se a gente se apresenta com um coração confiante, humilde, e se a gente sabe esperar em Deus, a gente recebe a sua justiça. E aí ele nos dá a sua coroa também no final dos nossos combates. Que a Virgem Maria, nossa mãe orante, a humilde serva do Senhor, nos ensine esse caminho, o caminho da humildade, de se dirigir a Deus com um coração humilde, de se dirigir como nós somos, sem máscaras, se dirigir a Ele todos os dias. Se a gente não se dirige a Deus, a gente não é humilde. Se a gente não pede, se a gente não agradece, a gente não é humilde. Se a gente não vem na sua casa, a gente não é humilde. Se a gente, no segundo momento, que a gente se dirige a Deus como nós somos, sem máscaras, com confiança, mendigos dele. E em terceiro momento, que a gente saiba se dirigir com esperança e amor. Aqueles que esperam com amor a sua vinda. Que saibamos também esperar o quanto for necessário para a sua vinda, para o seu auxílio, para o seu socorro. Amém.